Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com a professora Lígia Bahia, médica e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem publicado com frequência em nossos jornais alguns artigos muito reveladores sobre a verdadeira situação da medicina e da saúde pública no Brasil. Então, eu começaria perguntando, dos seus artigos mais recentes, qual o que despertou maiores reações? A favor ou contra? Então, queria iniciar assim, agradecendo muito o convite, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui, especialmente conversando com você, está muito bom. Eu não sei exatamente qual reação que os artigos provocam, porque eu não sou jornalista, estou conversando com um excelente jornalista, não tenho a menor ideia. Só com um experiente jornalista? Não tenho a menor ideia, assim, eu recebo algumas mensagens, alguns me xingando, dizendo assim, teve um artigo que eu publiquei que foi a respeito da morte do Duvanier, que era negro, um caso que aconteceu em Brasília, uma pessoa do alto escalão e que acabou sendo barrado em 2 hospitais privados. Ah, eu me lembro. Então, do caso e até do seu artigo. Então eu recebi muitos xingamentos. Várias pessoas assim que eram dos hospitais privados disseram que eu não tinha direito de fazer aquilo, inclusive numa linguagem totalmente chula, que eu era um absurdo, então alguns xingamentos. Ele era uma pessoa até importante na administração pública em Brasília, e apesar disso, ele não teve atendimento por causa, ou sei lá, não tinha cartão do produto. Qual foi a razão? Não, ele era secretário executivo do Ministério do Planejamento, é uma pessoa da maior importância. Ele era um vice-ministro. Ele era um vice-ministro, ele inclusive tinha aquele, você sabe que em Brasília as pessoas são diferenciadas por aquela... Não, ele inclusive tinha aquele crachá que tem um significado muito grande entre os funcionários públicos, e a esposa dele também é negra, ele passou mal de madrugada. Ele foi para o primeiro hospital, disse que não aceitava, a não ser que ele pagasse, e ele estava sem cheque, porque praticamente nós agora andamos sem cheque, né? Ele era um de nós, estava sem cheque, a esposa também estava sem cheque, ela tentava explicar que ele estava passando mal e eles não aceitaram. No segundo hospital a mesma coisa, até que ele chegou num terceiro hospital e foi atendido, mas não dava mais tempo. Então, foi um caso bastante explicativo, né, do que se passa no setor privado de saúde. Então, eu tenho certeza que provocou uma reação negativa, eu não sei se positiva. Sim, negativa de pessoas que tinham interesses na rede privada de saúde. Certamente. E inclusive eu tento responder sempre. Eu também já recebi reações assim, você escreveu errado, enfim, como pode? Eu acho que tem uma espécie assim, de ombudsman que ele fica tentando corrigir erros ortográficos, etc. Então também agradeço, enfim. Um artigo seu que me impressionou especialmente era um artigo em que revelava a disposição ou o propósito, talvez já a decisão do governo, de importar médicos. Por que importar médicos? Pois essa é uma decisão que ela está tomada. Isso vai acontecer. Eles vão importar médicos. Por que importar médicos? Porque realmente no Brasil a gente tem muitos chamados vazios sanitários. Isso é fato. A gente tem uma diferença, uma distribuição de médicos no Brasil completamente heterogênea, muito desigual. Região Norte, região Nordeste tem um número de médicos por habitante muito menor do que a região Sul-Sudeste. Então isso é um problema. Isso é um problema desde sempre. Daí que nós pensamos no SUS. Né? Nós pensamos exatamente numa solução que seria um sistema universal de saúde. Essa solução que nós pensamos, ela sempre ficou uma solução meia boca, jamais o SUS foi efetivamente implementado. E o que a gente tem hoje? A gente tem médicos concentrados no Sul-Sudeste, tal como nós tínhamos nos anos 60, nos anos 70, e o que fazer diante disso? Né? Assim, vários países tomaram 2 alternativas, né?
Uma é formar médicos, enfim, enfrentar o problema com recursos internos. A outra é, de fato, importar médicos. O Canadá importa médicos, a própria Inglaterra importa médicos, mas nesse caso é uma importação de médicos que, de certa maneira, atende um pouco o fato desses países serem colonizadores, não é? São países colonizadores. Então, a Inglaterra importa médicos indianos. Da Índia. Da Índia, que falam inglês perfeitamente, enfim, que de alguma maneira tem uma cultura. O que nós vamos fazer, provavelmente, é importar médicos cubanos. Cuba hoje tem um problema real. Cuba tem um número de médicos muito grande. E vários médicos cubanos já estão na Venezuela, vários médicos cubanos estão no Equador. O Rafael Correa importou médicos cubanos, os resultados não são os mesmos. Na Venezuela é melhor sucedido, no Equador pior sucedido. Por quê? Porque na Venezuela os próprios médicos foram a favor da importação dos médicos cubanos, são tão aristocratas que não se incomodaram que os médicos cubanos viessem atender os pobres. Então os médicos estão naquele programa que o Hugo Chávez, do bairro adentro, esses médicos cubanos estão atendendo essa população, que é uma população mais ou menos bem localizada, etc. E no Equador deu errado, está dando errado, porque os cubanos, eles são assim, um pouco parecidos com o brasileiro. Eles são mais informais, e os equatorianos não são assim. Os equatorianos são polidos, inclusive estão estranhando o sotaque, tem uma dificuldade de compreensão de linguagem. No Brasil, esses médicos vão ser importados para trabalhar nos municípios que são municípios de menor densidade populacional, de menor renda, etc. Eu penso que vai ser uma experiência traumática, porque não está integrado no sistema. Não é? É como se nós estivéssemos importando médicos para atender uma determinada população, que no primeiro momento eu penso que vai ser uma coisa interessante, porque onde não tem nada, muito melhor ter do que não ter, mas certamente esses médicos também vão ser atraídos para o Sul Maravilha. Por quê? Porque é natural que assim seja, não é? Se a gente não tiver uma política que seja uma política inteira para o Brasil inteiro, sempre haverá um polo de atração muito forte para os médicos, que é o que continua ocorrendo, porque ao mesmo tempo que a gente vai importar médicos, a gente continua privatizando o sistema de saúde. E se a gente continua privatizando o sistema de saúde, vai ter posto de trabalho para médico no setor privado, seja para cubano, seja para brasileiro, seja para que nacionalidade for. Não tem o menor sentido a gente imaginar que os médicos cubanos vão continuar socialistas num país que não é socialista. Entramos, afinal, nesse tema nevrálgico que é a privatização da medicina. Qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, uma opinião, eu tenho muita preocupação com isso, né? O que eu tento mais, talvez, me dedicar. Estou muito dedicada a esse tema, porque nós, em 1988, aprovamos o SUS na Constituição. Essa foi uma vitória muito importante, mas muito importante, porque a reforma da educação se deu nos anos 60, mas a da saúde se deu nos anos 80, e de fato a Constituição ela coroou esse processo. Ela avançou, né? Muito, muito, muito. Então, imagina um país de capitalismo periférico aprovar na sua Constituição a existência de um sistema universal de saúde. Então, assim, é um valor, não é? Um valor de cidadania enorme, mas que nunca obteve grande respaldo em momento algum. Sarney primeiro disse, né, que a Constituição ela era inviável, e assim nós tivemos a tsunami neoliberal dos anos 90, e essa tsunami, claro, que prejudicou muito as políticas sociais universais, tais como era o propósito da saúde, e agora a gente tem essa nova onda de privatização. E ela é muito surpreendente. Por quê? É natural que a privatização ela ocorra em governos conservadores. Nesse momento, por exemplo, o governo, o Cameron, ele está propondo a privatização do Sistema Nacional de Saúde inglês, mas ele é conservador. Não é? Agora, como que um governo, como o governo do PT, propõe a privatização da saúde? Isso é muito surpreendente. Isso já está explícito.
totalmente explícito, olha só, está totalmente explícito, não está decidido, mas está totalmente explícito. Assim, há muitos indícios de que haverá. Por quê? Porque, assim, supostamente existe uma nova classe média, esse é o raciocínio, existe uma nova classe média, essa nova classe ela exige melhor atendimento, esse sistema público não consegue oferecer melhor atendimento, qual é a solução? Privatizar. Privatizar como? Não é privatizar porque, assim, não precisaria intervenção do governo se nós tivéssemos renda suficiente para privatização. Não é? Como é que seria essa privatização? Com o subsídio público. Não é? E aí é super preocupante. Sim, mas os planos de saúde já arrecadam mais do que as receitas do SUS. Mas não é bem assim, sabe? Assim, os planos de saúde arrecadam mais que as receitas do governo federal para a saúde. Mas não mais do que se a gente somar federal, estadual e municipal. Aí não. Veja bem, isso também que é um engano, não é? Assim, os planos de saúde, eles não são essa coisa toda que as pessoas pensam que são. Eles não investem em ciência e tecnologia, não investem na formação de recursos humanos, não são modernos. Porque há uma ilusão assim que os planos de saúde são empresas modernas, são empresas inovadoras. Não são, os planos de saúde são intermediários. Eles estão atuando junto ao mercado financeiro. Os planos de saúde, no limite, são a favor do aumento dos juros. E como que nós vamos privatizar? Na realidade, é o que eu tenho chamado de um cavalo de Troia. Porque aparentemente soluciona. É muito engraçado de contar uma história. Uma jornalista da Folha de São Paulo, que eu não sei se você leu um artigo que a gente ficou desesperado e a gente pediu para publicar um artigo na Folha de São Paulo, que a gente perguntava assim: Dilma vai acabar com o SUS? E nós conseguimos publicar esse artigo. Mas Dilma é presidente da República. Assim, a gente fazia essa pergunta: Dilma vai acabar com o SUS? E a jornalista perguntava assim: mas por que vocês são contra? Por que vocês são contra? Eu sou a favor. Então, sim, mas os planos de saúde atendem 40 milhões. Quando atendem, o público que eles têm é de 40 milhões de pessoas. O público do SUS é a totalidade da população brasileira, de mais de 190 milhões. Pois é, mas acontece que agora nós temos mais 60 milhões de pessoas que ingressaram nessa chamada nova classe média. Então seria mais para esses 60 milhões. A gente teria mais 60 milhões de pessoas com plano de saúde. Então nós teríamos um imenso mercado privado de plano de saúde, quase igual ao americano, se isso ocorrer. Não é? E se isso ocorrer, se houver subsídio para plano privado de saúde, para essa chamada nova classe média, a gente vai ter um imenso mercado de plano de saúde no Brasil. E assim, tudo indica que será esse o caminho. Por quê? Porque nós estamos em 2013, 2014 é ano eleitoral. É preciso, há uma busca desesperada por uma marca na saúde. A marca na saúde poderia ter sido, quando teve a regulamentação da emenda constitucional 29, poderia ter sido aumentar recursos para a saúde, mas não foi essa a decisão do governo, a decisão foi não aumentar recurso. Uma decisão de não aumentar recursos para a saúde, logo assim, em 2009, que foi muito traumática para nós, porque era uma luta de mais de 20 anos que nos aglutinava a todos, e muito decepcionante, porque no governo, que é um governo de matriz progressista, essa decisão ter sido tomada. Então, houve primeiro essa decisão e agora o que fazer? Porque, de fato, o SUS ele não responde às necessidades de saúde da população. Nós sabemos disso. E, então, sempre se atribui a corrupção. O problema é a corrupção. O problema é a corrupção, ora, mas é certo que existe corrupção. Mas o problema não é a corrupção, exatamente. O problema é um problema político. O problema é o valor que se atribui ao SUS. O que nós pensamos sobre isso? Né? Qual é a nossa política de saúde? Esse é o problema. E eu penso que há muita confusão no governo federal em relação a isso, muita ilusão em relação à privatização, como se o privado fosse eficiente, o público ineficiente, uma visão muito dicotômica sobre o que é bom no privado e o que é assim, tudo é ruim no público. Então, é difícil, a gente tem sido um diálogo muito difícil. Os planos de saúde, que se pretendem empresas modernas e eficientes, são objeto de muitas queixas nos centros de defesa do consumidor,
porque dificultam, às vezes, o atendimento. A pessoa paga um plano caro e, quando precisa, não tem assistência. Como é que está isso hoje? Não, está cada vez pior. Essas queixas, elas só aumentam. Então, veja qual é o argumento. O que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país assim, paradigmático, é o paraíso dos planos de saúde. Deu errado, deram com os burros na água. Tanto que a reforma Obama é uma reforma que ela intervém de maneira bastante violenta para os termos americanos no mercado de planos de saúde. Deu errado por quê? Porque os planos de saúde têm muitos custos administrativos e muitos custos de transação. Custo administrativo porque cada empresa precisa manter seus empregados, precisa manter seus esquemas de auditoria, e custos de transação por isso, porque tem negação de cobertura, uma litigação no judiciário o tempo todo, uma indústria que se cria a partir disso, não é? E que o Brasil está experimentando isso de maneira pior do que a americana, porque as coberturas no Brasil são menores. Por exemplo, plano de saúde no Brasil não fornece medicamento para paciente em tratamento ambulatorial. Mas veja, isso é um total absurdo, porque hoje alguns grandes problemas de saúde são resolvidos de maneira ambulatorial. E os planos de saúde não acompanham essa mudança. As pessoas não precisam mais se internar, ainda bem, para se tratarem. E os planos de saúde continuam não cobrindo. Problemas que são muito prevalentes na população. Então, o que a gente diz? A gente diz que o plano privado de saúde não é uma boa alternativa para a organização do sistema de saúde. Ele é uma pior alternativa para a organização, inclusive porque as empresas de plano de saúde também têm corrupção. As empresas de plano de saúde têm uma péssima imagem de mídia. Qualquer empresa que mercadorize saúde, ela é mal vista. Então, por que nós vamos privatizar se nós temos o SUS? Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo e eu já lhe deixaria a próxima pergunta. Consta que Cuba, apesar de ser um país pobre, com dificuldades evidentes, tem um ótimo sistema de saúde. Isso é verdade? E o que nós poderíamos aprender com a experiência cubana? Até já. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com a professora Lígia Bahia, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre problemas de saúde pública que afligem toda a população brasileira. A pergunta que ficou no fim do bloco anterior é a seguinte: consta que Cuba tem um bom sistema de saúde, sendo o país pobre que é e vivendo os problemas que vive atualmente. O sistema cubano é bom? O sistema cubano é excelente. Para nós também é muito importante esse caso cubano. Por quê? Porque é isso que exatamente você está fazendo uma pergunta que contém uma resposta. É um país de renda, país pobre. Cuba é um país pobre, economicamente pobre, que alcançou excelentes indicadores de saúde. Então, o que nós dizemos é, se nós tivermos um bom sistema de saúde, nós que somos um país de renda média, nós podemos ter excelentes indicadores de saúde. Mais ou menos por aí, é essa equação que nós queríamos resolver, porque é claro que nós não seremos um país com uma renda alta per capita, sim, mas nós podemos ser um país com excelentes indicadores de saúde. Cuba é um país pobre, mas tem um dos mais baixos índices de mortalidade infantil, de mortalidade materna, vários indicadores. Cuba alcançou indicadores de saúde. O Brasil tem índices mais altos de mortalidade? O Brasil tem índices muito mais altos de mortalidade, muito mais altos de mortalidade.
precisa, assim, por exemplo, o Brasil não vai cumprir a meta do milênio da mortalidade materna, o que nos deixa assim, extremamente mal no ponto de vista do cenário internacional. E o Brasil também tem bons exemplos. O Brasil, por exemplo, tem um programa de AIDS que é visto como um dos melhores do mundo, porque é universal. Exatamente porque é universal, exatamente por isso, porque todos são tratados da mesma maneira, todos pegam o medicamento nos mesmos lugares, nos serviços públicos de saúde, que a gente conseguiu dar sustentabilidade ao programa, porque é importante que se imagine o que teria acontecido se o programa da AIDS não fosse universal. A gente teria pessoas ricas que conseguiriam comprar medicamento e um conjunto enorme da população não atendida. E até, digamos, é preciso fazer justiça. Esse programa brasileiro da AIDS começou no governo do presidente Fernando Henrique, que era um governo muito voltado para a privatização. Privatizou uma porção de coisa. Mas talvez ele deva isso ao espírito briguento, turrão, do então ministro da Saúde, José Serra. Não, foi um pouco antes. Na realidade, eu acho que a gente deve o programa da AIDS ao SUS. Porque, na realidade, olha que interessante, assim, foi uma coincidência. O SUS foi aprovado e veio a epidemia da AIDS e nós entramos, foi naquele momento, tinha uma janela aberta e o programa da AIDS se beneficiou muito dessa janela aberta, porque também havia uma polêmica com o Banco Mundial. O Banco Mundial dizia, por que vocês vão ter um programa universal para a AIDS? Porque todos vão morrer. A letalidade era muito alta naquele momento e nós dizíamos não. Nós vamos ter um programa universal para a AIDS porque existe SUS no Brasil. Era a resposta, era quase um mantra, assim, tem SUS, tem que ter programa universal, tem SUS, tem que ter programa universal. Porque a ideia era que não, como que vocês vão tratar a AIDS e não vão tratar a tuberculose? É sempre mais ou menos isso. Por que tem um programa universal de saúde e vocês não olham só para os pobres? Assim, a ideia da privatização, no fundo, é essa, né? É preciso desarmar essa armadilha, que a armadilha ora, vocês querem um programa universal, mas o programa universal acaba beneficiando o rico. O programa da AIDS acaba beneficiando o rico. E não é disso que se trata. O programa da AIDS tem que beneficiar todos. As vítimas da AIDS. Exatamente, a saúde é assim. Para todos. A saúde tem que ser para todos. Então esse debate, que é um debate assim que nós acabamos, assim, eu digo, nesse pensamento único, que nós conversamos antes do programa, para nós fica muito difícil o argumento, porque é como se nós estivéssemos contra os pobres. Olha que maravilha, privatiza e o SUS ele pode se concentrar mais nos pobres. E olha como vocês são aquelas pessoas assim, turronas, que nunca estão satisfeitas com nada, estão sempre criticando. Por que não pode privatizar? Se as pessoas podem pagar o plano. As pessoas pagam o plano e sobra mais dinheiro para o SUS. E o que a gente diz é que não, né? Não. Porque primeiro as pessoas não pagam plano, a gente já tem um monte de subsídio para plano. O plano é descontado no imposto de renda de pessoa física, de pessoa jurídica, são as empresas que oferecem os planos, não são exatamente as pessoas que compram os planos, e esse preço acaba sendo repassado para todos os consumidores. É muito caro para a sociedade manter um sistema privado, e o sistema de saúde ele tem que ser igualitário. Porque a saúde, ricos têm problemas de saúde e pobres têm problemas de saúde. Pobres não têm problema de saúde, ricos não têm problema de saúde. Né? A gente precisa de fato um sistema que olhe que seja específico, né? Que não é diferente do Bolsa Família, diferente da política de educação. Uma das experiências da medicina cubana, que foi imitada em algum lugar no Brasil, foi a experiência do médico de família. A cidade de Niterói, no Brasil, foi pioneira nisso. Dá certo? Dá muito certo, dá muito certo. Por exemplo, o programa de Niterói, especialmente no início, ele teve resultados muito interessantes, inclusive de redução de mortalidade, de uma mortalidade que a gente chama que é o componente pós-neonatal da mortalidade, muito interessante. Agora, é um programa muito difícil de ser mantido. Por quê? Porque ele precisaria ter um sistema universal. A gente não pode ter um programa de saúde da família para pobres, porque ele vira pobre. Não é? Então, o que está acontecendo atualmente é que o programa de saúde da família ele é um programa um pouco focalizado. Ele existe nas favelas, ele existe nos bairros mais pobres, mas ele não existe na Barra da Tijuca, por exemplo.
Não é? Então, assim, um agente comunitário de saúde ele não poderia nem entrar num prédio daqueles da Barra da Tijuca, ele seria barrado na portaria. Olha, ou é um programa para todos, ou ele se torna um programa discriminatório. Nesse momento, por exemplo, tem problemas com o programa de saúde da família. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Assim. Algumas moças não querem que o pessoal do programa de saúde da família vá na casa delas porque aí se torna alguma coisa assim, um programa de e não de emancipação social, que era o que a gente gostaria. A gente não quer. Esse é um resultado assim, que a gente considera negativo do programa de saúde da família. Mas seria muito importante que ele pudesse atender a todos. Todos nós precisamos de um médico de família, de um programa de saúde da família. Ele não é adequado para pobres, ele tem que ser para a população inteira. Aí não pode excluir os grupos privilegiados. Não pode excluir os grupos privilegiados. Por quê? Senão os grupos que são mais pobres, quando eles se tornam essa nova classe média, eles não querem o programa de saúde da família. É claro, o que eles querem? Plano privado de saúde, com atendimento por médico especialista, etc. Justamente o contrário do modelo do programa de saúde da família. Porque o modelo do programa de saúde da família ele é muito interessante, porque ele é um modelo muito mais voltado para a promoção da saúde do que para atender a doença. Ele é um modelo de medicina preventiva. Ele é um modelo de medicina preventiva, que é o mais adequado, que é o considerado internacionalmente pela literatura o mais avançado de todos. Entretanto, o plano de saúde, que é um modelo pretérito, é um modelo que é considerado inadequado, porque ele é baseado nas especialidades, ele é baseado no atendimento de doença. E repara, hoje o que a gente tem, um conjunto de pessoas que estão ficando mais velhas, ainda bem, e que não são exatamente doentes, mas precisam de algum tipo de cuidado. Então, por exemplo, hipertensão. Hipertensão é uma doença? Não, hipertensão é uma condição. As pessoas não precisam se sentir doentes porque estão hipertensas, contanto que tem um acompanhamento. Claro, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma dieta adequada, tem que mudar hábitos que às vezes são muito sedentários, etc. Mas não precisa se sentir completamente doente como o plano de saúde faz. Né? Para o plano de saúde, quanto mais doente, melhor. Para nós, que somos da saúde pública, quanto menos doentes, melhor. Em Cuba, parece que todos, não sei só os cidadãos cubanos ou todas as pessoas residentes em Cuba, nacionais e estrangeiras, são obrigadas, ao completarem certa idade, a se apresentar para um check-up. Vem inclusive o negócio da hipertensão. Tem disso no Brasil? Não tem disso no Brasil. Devia ter? Claro que devia, e sim, devia ter para todos, porque tudo que é para todos no Brasil dá certo. Por exemplo, vacinação. Nosso programa de vacinação é excelente, excelente. Mundialmente nós temos assim, esse reconhecimento, esse selo. Isso é cartão postal, programa da AIDS, programa de vacinação. Mas por que é excelente? Porque é para todos. Não é? Assim, tudo que é só para pobres não se torna excelente, até porque é natural que não se torne excelente. Não é? Por que o vizinho que virou nova classe média tem plano privado de saúde e eu não tenho, não é? Só pode ser se for para todos, e é preciso que a saúde seja para todos. Bom, e o que está prevalecendo no Brasil é a ideia de separar, que não seja para todos. O que está prevalecendo no Brasil é a ideia que nós temos que ter política social só para pobre. Que a política social ela se destina para pobre. O que está prevalecendo no Brasil é o pensamento único. Infelizmente, o mesmo pensamento dos anos 90, o mesmo pensamento neoliberal da focalização da política social. E o que nós aprovamos na Constituição de 88 são políticas universais de saúde, de educação, de transporte. Constituição cidadã. Porque nós queríamos construir um estado de bem-estar social, literalmente um estado de bem-estar social e não políticas assistencialistas. O que está prevalecendo no Brasil é que as políticas assistencialistas serão capazes de nos levar a um padrão de desenvolvimento. E nós estamos afirmando, não serão. Países desenvolvidos se desenvolveram junto com políticas sociais universais, com exceção dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm um PIBão. Não é? E nós com esse PIB, nós com esse PIB, exatamente, nós com esse PIB,
tudo indica que seria mais recomendável para a gente trilhar o caminho do sistema de saúde universal. O que está prevalecendo no Brasil é uma ideia que o sistema de saúde público ele é inviável, que o sistema público de educação é inviável. Mas repara, não foi assim que ocorreu no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, em vários outros países, porque eu estou citando esses outros países que muitas pessoas dizem assim, não, mas isso aconteceu na Inglaterra porque teve a Segunda Guerra. Os ingleses experimentaram, eles tiveram uma vivência de solidariedade, de destruição de um país, mas outros países menos ou mais destruídos também implementaram sistemas universais de saúde, não é? Então não tem nada que não recomende que o Brasil siga por esse caminho, a não ser, é claro, uma agenda eleitoral, né? Existe aí uma agenda eleitoral importante, nós estamos já em 2013, só falando sobre a eleição de 2014, isso já é o principal assunto. Eleição de 2014, eleição presidencial de 2014, essa questão da medicina, da saúde pública, podem ser um grande tema? Pode ser um grande tema, porque não é à toa que foi nos Estados Unidos, não é? Hoje a saúde ela ocupa muito o cotidiano das pessoas. A saúde é uma preocupação real, não era uma preocupação nos anos 30, nos anos 50, hoje ela é uma preocupação. Nós estamos vivendo muito mais e nós um pouco substituímos aquela utopia de uma sociedade perfeita pela utopia de uma saúde perfeita. Né? Então é uma preocupação individual muito grande com a saúde, todos se cuidam, todos compram tênis, todos procuram se exercitar, se malhar, ter uma dieta adequada, etc, etc. Então a saúde, você pode abrir qualquer revista que tem uma grande parte dedicada às inovações, às descobertas, etc. Então tem saúde para tudo que é lado. É claro que esse vai ser um tema da campanha, não é? Ele pode entrar com maior ou menor prioridade, mas as pesquisas de opinião indicam que o principal problema para os brasileiros é a saúde. As pessoas já indicam isso há 3 pesquisas. De 2 em 2 anos, aquela pesquisa do Ibope que pergunta qual o principal problema. O principal problema é a saúde. Portanto, é claro que tem que haver uma resposta, não é? Eu penso que poderia haver uma resposta ótima, que seria assim, vamos reequipar os hospitais universitários públicos, vamos investir na rede pública, vamos demonstrar que o serviço público ele pode ser eficiente, pode ter qualidade, etc. Isso seria uma resposta. Mas eu penso que a equipe, o núcleo duro desse governo não acredita nisso. Então, o que vai possivelmente acontecer é o contrário, vai se investir na empresa privada. A partir do noticiário dos jornais, das televisões, das rádios, a impressão que qualquer brasileiro deve ter é de que o sistema público de saúde é um desastre total. Quer dizer, todo dia tem cenas e fotos e imagens constrangedoras. Há algum tempo, mal inaugurado o Instituto de Traumatologia, o INTO, Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, naquele prédio enorme, que foi do Jornal do Brasil, saiu uma foto em todos os jornais, a televisão mostrou também, tem umas rampas lá de acesso, era uma fila interminável, quer dizer, partida de futebol, final da Copa do Mundo, não tem uma fila como aquela. Então a impressão geral é que é tudo um desastre. Mas ou há centros de excelência na medicina? Não, certamente há centros de excelência. O INTO, por exemplo, é um centro de excelência, senão não teria aquela fila, não é? Assim, repara, e aquela fila era pior ainda, porque aquela fila, para um instituto que é especializado em traumatortopedia, era das pessoas que podiam ficar na fila, né? Exatamente, várias pessoas que não poderiam ficar naquela fila. Então, é claro que o sistema público de saúde hoje está com problemas enormes, mas nós temos um subfinanciamento crônico, né, do sistema público e uma desvalorização enorme. Quem quer trabalhar no serviço público de saúde hoje seria uma porcaria. Né? Como convencer um jovem médico dos valores de solidariedade, dos valores de cidadania, se na realidade os próprios governantes vão ser atendidos no setor privado? Nós vamos ter que fazer um intervalo e ainda nessa questão dos centros de excelência na medicina pública, há várias perguntas que eu queria fazer com base em experiências alheias e até em experiências próprias. Às vezes o jornalista, no seu cotidiano, está sem querer fazendo uma reportagem. Até já.
Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com a professora Lígia Bahia, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre problema de saúde no Brasil, da saúde pública e da saúde privada. Então, você dizia que o jovem não se sente animado para entrar no serviço público na área de saúde. Mas, por experiência própria, há pouco tempo, eu tive que conviver, como todos os seres humanos do sexo masculino, a partir de certa idade, tem que conviver com problemas de próstata. É um problema quase... Metade dos homens de mais de 50 tem problema de próstata. Né? E o que eu percebi nessa experiência era que os serviços de enfermagem dos hospitais públicos eram muito melhores que os serviços de enfermagem das clínicas privadas. Eu procurei saber a razão e a resposta que me deu um chefe de enfermagem de um hospital público foi a seguinte: o nosso serviço de enfermagem é melhor do que das clínicas particulares, porque os melhores das clínicas particulares, quando sabem que tem concurso aqui para esse hospital, entram no concurso porque a remuneração é melhor do que nas clínicas privadas, as garantias profissionais são muito maiores, né? Tem treinamento e tem a certeza de estabilidade no emprego e de uma aposentadoria digna. E isso corresponde à realidade? Corresponde. Na área da enfermagem, na área da farmácia, na área da nutrição, a gente tem um número de pessoas dessas profissões que trabalham mais no setor público do que no setor privado. O setor público emprega mais enfermeiros, enfim, das diversas fisioterapeutas. A gente vai encontrar mais fisioterapeutas no setor público do que no setor privado. Então é real. Sim, com toda desgraça. Com toda desgraça. Se atribui à medicina pública num feriadão, né? Um homem de mais de 50 anos que tenha qualquer problema resultante da próstata, como a obstrução da uretra, impossibilidade de urinar, se ele for procurar um serviço de emergência de um hospital público, ele vai ser atendido, porque tem gente lá 24 horas por dia. Isso, um médico particular foi quem me informou. Não adianta procurar clínicas privadas no meio do Réveillon. Então, como é que eu vou dizer? Não há conhecimento por parte da opinião pública de que, em certos casos, a medicina pública é melhor do que a medicina particular. Pois é, isso é preocupante, né? Porque muitas vezes as pessoas poderiam ter sido atendidas melhor, por exemplo, nesse caso que a gente começou a conversar, do próprio Duvanier, essa pessoa de Brasília. Ele talvez tivesse sido atendido melhor se ele tivesse ido direto para o hospital público. Se aqui no Rio ele fosse para o hospital de base, ele deveria ter ido para o hospital de base em Brasília e possivelmente lá ele teria tido um atendimento adequado. Tem hospital de base, tem. Não, pois é, mas com todas o problema é um certo preconceito que todos nós temos, não é? Porque o que a gente diz assim, atendimento de massa não é bom, o atendimento padronizado não é bom. E, de fato, assim, o que a gente precisaria era fazer um choque de qualidade no SUS. Não é um choque de gestão, é um choque de qualidade. Assim, dizer aqui é bom, isso pode ser, porque um hospital que, por exemplo, universitário, que tem professores, residentes, etc., só pode ser melhor do que uma clínica privada que não tem nenhuma relação com o ensino, não tem nenhuma relação com a pesquisa. Né? É impossível que uma clínica privada sem relação com o ensino e pesquisa seja boa na área da saúde, porque a área da saúde, justamente, a qualidade da área da saúde tem que estar relacionada com ciência e tecnologia. Mas então essas informações, elas são muito atravessadas no Brasil. Né? Muitas vezes as pessoas confundem, então, a área física com a qualidade. E é óbvio que a gente queria propiciar conforto para todos. O conforto, ele é importante. Ele é uma variável importante na qualidade, mas não é a única variável na qualidade. Né? Se a gente decompor
que seria a qualidade, certamente os serviços públicos são de melhor qualidade do que os privados, têm melhores recursos humanos, têm maior proximidade com os centros de ensino, muito maior proximidade do que os serviços privados, que na realidade no Brasil, eles são sempre muito improvisados, tem muita improvisação no serviço privado, porque os empresários da saúde, eles não eram grandes empresários. Não tem uma tradição de grandes empresários atuando na saúde. E agora que nós agora temos grandes empresários na saúde, mas são grandes empresários financistas. Nós não temos tradição de grandes empreendedores, no sentido de ter uma oferta. Os médicos brasileiros, por exemplo, o doutor Adib Jatene, que foi até aceitou ser ministro da Saúde sob a promessa de que haveria recursos, né? Mas o doutor Jatene, toda a vida dele foi ligada ao INCOR. O INCOR é público ou privado? Pois é, o doutor Jatene é professor da USP. Todos os grandes médicos brasileiros, todos os grandes médicos americanos, nós temos essa tradição, são vinculados à universidade pública, não à universidade privada. Nenhum de nós, se tiver um grande problema de saúde, quererá ser atendido por um médico vinculado a um serviço. Não, ao contrário. Nós vamos de cara procurar médicos vinculados às universidades públicas. Portanto, não tem esse traço como se fosse um problema ideológico de princípio. Os brasileiros são a favor do privado. Não. Os brasileiros são a favor do sistema que for bom. Óbvio, né? Como qualquer outra população. Tanto assim que eu estava dando esse exemplo, não é? O que as pessoas querem? Que seus filhos estudem em universidade pública. Ninguém quer que o filho estude em universidade privada. Por quê? Porque há uma tradição no Brasil que diz que a universidade pública é boa. A universidade privada não é tão boa quanto a universidade pública. Os cursos de medicina das universidades públicas são melhores que os das universidades privadas? São muito melhores que os das universidades, mas muito melhores. Assim, um médico que se forma em universidade privada, ele é considerado um pouco de segunda categoria. Veja bem, isso que a gente está falando enfim, em termos de média, não se aplica a casos pessoais. Sim. Mas é claro que passar no concurso para uma universidade pública tem um prestígio muito maior do que não ser professor de universidade pública. E tudo isso, né? As pessoas se matam por ter um cargo. Isso é uma tradição da medicina. A profissão médica, ela é uma profissão que ela depende de um mercado de prestígio, né? É preciso conquistar prestígio. Porque os médicos não podem fazer propaganda uns contra os outros. Então eles precisam ter prestígio. Como obter prestígio? Alcançando postos que são sempre próximos do ensino médico. Então é um posto ultra requisitado ser professor de uma universidade pública de medicina. São esses os melhores médicos do Brasil. Então, o Brasil, voltando, assim, é muito importante que a gente desfaça esse engano. Não é como se os brasileiros optassem, porque agora, eu não sei se você conhece, mas tem uma pesquisa que tem sido apresentada, que está sendo desenvolvida pelo IPEA, chamada Vozes da Classe Média. E é como se a classe média quisesse a privatização. Se fosse assim, um desejo da classe média a privatização e não uma política deliberada do governo. E eu tenho dito, não, olha só, então vocês estão ouvindo vozes. Vocês estão delirando, daqui a pouco eu vou internar vocês, porque vocês estão ouvindo vozes assim, isso é um problema, delírio, né? Delírio assim, auditivo, porque a classe média não está dizendo que quer um serviço privado, que a classe média, qualquer outra classe está dizendo é que quer um serviço de qualidade, né? Seja esse, aquele, se a gente tivesse um sistema público excelente, todos estariam satisfeitos com o serviço público excelente, né? O problema é esse. E qual é a opção que o Brasil... Então, a opinião pública está sendo manipulada? Não acho que a opinião pública está sendo manipulada, sinceramente. Eu acho que depende da pergunta que se faça, não é? Não acho que a gente possa, assim, seria muito forte afirmar a manipulação. Porque eu penso que essas pessoas, que desde os anos 90, que continuam seguindo os cânones do Banco Mundial, acreditam piamente na privatização. E por acreditar na privatização, eles atribuem o fato da crença deles ao conjunto dos brasileiros. Eu acho que é uma extrapolação assim, muito arrogante,
Assim, como se o que eu digo é a verdade. É a verdade, só existe essa verdade. Não há nenhuma possibilidade do serviço público dar certo. E o que eu digo é que é o contrário, não há nenhuma possibilidade do privado dar certo. Isso está claro. Se o serviço público pode dar certo ou não, eu sinceramente não sei. Agora, que os planos privados não darão certo, eu tenho certeza absoluta. Sim, mesmo nos Estados Unidos, o país mais rico, não é só mais rico do mundo, o país mais rico de todos os tempos. Todos os tempos. A medicina, milhões, dezenas de milhões de cidadãos norte-americanos não têm nenhuma cobertura de saúde. Exatamente. Se aquele país, com o seu ethos liberal, com a sua, aí sim, com a sua toda a tradição de privatização, etc, etc, deu no que deu, e hoje está sendo realizada uma reforma no sistema de saúde americano. Por que nós vamos seguir por esse caminho, se nós já... Porque hoje a reforma do sistema de saúde americano, de certa maneira, é uma universalização. Sim. O que o Barack gostaria de fazer, e não deixa, era o SUS. Exatamente. O Bill Clinton, o presidente democrata, a mesma foi bloqueado exatamente por aí. Exatamente. Por que a sociedade americana, que é muito mais informada que a nossa, não consegue enxergar isso? Pois é, porque a sociedade americana ela preserva muito a liberdade de escolha, não é? Então, o que a reforma Obama ela é, de certa maneira, uma certa coalizão de interesses, não é? Quais foram, o que o Obama fez? O Obama, ele conciliou com a liberdade de escolha que não existe no sistema de saúde inglês. Então, os americanos, eles terão obrigatoriamente um plano privado de saúde, e é um plano privado de saúde de livre escolha, né? Embora muitas vezes financiado pelo governo. Então, houve uma certa conciliação. Isso também não é um modelo ideal. Por quê? Porque muitos analistas dizem que é um sistema de saúde que não era muito caro. Esse é o principal problema do sistema de saúde americano, que já gasta 17% do PIB americano. Nós gastamos quanto? E nós gastamos 8%. E eles 17%. E eles 17%. Então, assim... Se eles gastando o dobro do que o Brasil gasta, tem tantos problemas, qual é a conclusão que se deve tirar? O dobro com o PIB que eles têm, né? Porque, repara, é 17% do PIB americano, não é 17% do nosso PIB. Não deu certo, por que para nós vai dar certo, né? Então, a gente tem procurado dizer que é uma ideologia essa privatização, e que as evidências científicas, tudo que a gente conhece, indicaria um caminho ao contrário, não é? Entretanto, a nossa audiência junto a esse núcleo duro do governo é mínima, né? O mínimo zero. Nós não somos ouvidos. E essas outras pessoas têm uma liberdade muito grande de diálogo, de conversa, de interlocução com quem hoje manda no país. O que fazer, não é, diante disso? O sistema inglês, adotado logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de socialização na medicina, deu certo? Olha, deu completamente certo, deu tão completamente certo que repara que o Cameron hoje ele quer privatizar o sistema. A Thatcher quis privatizar, o Cameron quer privatizar, mas eles não conseguem. A Thatcher não quis. Isso foi revelado aqui no Brasil a um grupo de jornalistas, no qual felizmente eu estava presente, pelo Felipe González, ex-primeiro-ministro da Espanha, que conheceu a Thatcher nas reuniões da OTAN. E, apesar da diferença de opinião, se deram bem, um brincando com o outro, fazendo piada e tal. E ela contou, ele disse assim, por que você não teve coragem de privatizar o sistema de saúde? Ela disse, no dia que eu assumi o governo, eu dei ordem ao ministro da Saúde para, em 15 dias, me dar uma alternativa. Ele não esperou 15 dias. No fim de 5 dias, ele chegou para mim e disse, olha, é melhor não mexer com isso. Se você não mexer, não são os trabalhistas de oposição que vão reclamar. E ela, você tentou roer pelas beiradas. Isso. Que é o que o Cameron está tentando fazer hoje. Mas o sistema de saúde inglês é tão bem sucedido que, quando teve a abertura das Olimpíadas, o Sistema Nacional de Saúde inglês apareceu como um grande marco civilizatório, não é? O que foi exibido naquela abertura das Olimpíadas? Ou seja, o capitalismo, a revolução industrial
e o contraponto àquela exploração do trabalho, não é? Porque foi muito interessante aquela abertura das Olimpíadas. É um trabalho, nossa, um trabalho horrível, né? Aquele trabalho repetitivo, aquela coreografia, etc. E aquela coisa linda do Sistema Nacional de Saúde inglês, as criancinhas nas caminhas, etc. Então o Sistema Nacional de Saúde inglês é uma glória, é uma pérola da coroa. E o SUS poderia ser uma pérola da nossa... Outros países, a França parece ter um sistema também, um setor público da medicina bom. Muito bom e também imexível, né? Assim, entra e sai, conservador, etc. Nesse caso da França, inclusive, os estudiosos dizem que é imexível mesmo, que nem se tenta, nem se chama o ministro para apresentar nada. Assim, o sistema está lá, caríssimo. É um sistema caro, porque eles têm um sistema que é um sistema de seguro, é um sistema mais caro que o sistema inglês, que tem uma nuance, uma diferença, mas que dá uma confusão em termos assim do financiamento e tá ok. Bom, em resumo, você poderia dizer que há soluções para o problema da saúde? Olha, claro que há soluções para o problema da saúde. Esse pessoal privatizante é muito pessimista. Ao contrário de nós, que somos otimistas. É evidente, o Brasil arrumou uma solução para o problema da saúde. A solução está na nossa Constituição, nós conseguimos aprovar a solução. É o SUS, mas não esse SUS. A solução é o SUS que não foi implementado até agora. O que nós chamamos de SUS é uma pálida caricatura do que seria o SUS. Desde 1988 que nós não conseguimos implementar o SUS. Desde 1988 o SUS, eu brinco assim, é igual um Papai Noel, todo mundo gosta, mas ninguém acredita. As pessoas assim, têm que levar a sério, o SUS é uma política de Estado, não pode ser de governo. A gente teria que ter governos... Claro, a gente teria que ter governos que respeitassem esse princípio constitucional, que não procurassem ficar inventando um monte de programinhas, programetes, que levassem isso adiante, e que a gente pudesse ir consolidando, então, um padrão de sistema de saúde avançado, a brasileira, Como é que seria um sistema de saúde sustentável para nós? Deixa eu interromper pedindo desculpa, então, o nosso tempo está chegando ao fim. Temos 2 minutos cuja utilização eu deixo ao seu critério. Não, eu queria assim, agradecer muito essa oportunidade. Acho que esse programa é um programa muito importante e queria assim, que a gente pudesse continuar conversando de alguma maneira. Eu acho que a gente precisa ouvir também as entidades sindicais. As entidades sindicais, elas têm de alguma maneira assim, um pouco se omitido nesse debate sobre saúde. Muitas vezes as entidades sindicais estão apoiando a pauta da educação, mas não a da saúde. Talvez porque os sindicatos também, de alguma maneira, têm plano privado de saúde. E isso precisa ficar claro em cima da mesa, Como que a gente pode reunir as forças progressistas desse país para, assim, se nós somos a favor ou contra a privatização. E nesse momento a gente precisa desse posicionamento. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil.